E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Davi Alfer, eu sou produtor musical e estou sempre aqui no meu canal trazendo informações, aprofundamento dentro do universo da música. Se te interessa esse assunto, quero convidar você a vir participar comigo aqui do meu conteúdo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa também um comentário. Se possível, você pode, inclusive, compartilhar com outras pessoas aí também. Bom, hoje eu quero falar um pouco sobre inteligência artificial. Eu quero aprofundar aqui com você um pouquinho nesse tema e falar para você por que eu decidi não utilizar inteligência artificial no meu processo de produção aqui no estúdio. Você sabe, né, você já deve ter ouvido falar, que eu trabalho com produção musical. Eu crio arranjos para compositores, para cantores no Brasil inteiro. Inclusive, se você estiver precisando aí de um arranjo produzido para sua música, você compôs uma música e gostaria de ouvi-la gravada, gostaria de tê-la trabalhada aí dentro dos próximos dias, você pode entrar em contato comigo que eu posso providenciar isso para você. E hoje em dia, gente, a gente está vendo aí uma turma muito entusiasmada com a questão da inteligência artificial generativa de música. A gente está tendo, assim, realmente uma expansão fenomenal. Eu não posso falar que é ruim, eu não posso falar que é feio, eu não posso falar que é mal trabalhado, porque eu estaria falando uma mentira, né? Fazendo, assim, uma fake news. Porque não é essa a realidade. A inteligência artificial nessa área musical, ela já superou o ser humano em muita coisa. Muito, muito. Eu tenho mais ou menos um ano que eu fiz um vídeo mais ou menos com esse mesmo teor desse vídeo que eu estou fazendo aqui, falando sobre o quão especial é a inteligência artificial para a questão da criação musical, o quão melhor a inteligência artificial é do que eu, por exemplo. Né? Eu não posso falar de outras pessoas, mas eu posso dizer que a inteligência artificial compõe melhor que eu, a inteligência artificial toca os instrumentos melhor que eu, a inteligência artificial produz a música muito melhor que eu, até canta muito melhor que eu. Eu não poderia falar diferente, porque seria inveja se eu falasse diferente. Porém, o ser muito melhor é também relativo, né? A gente precisa entender isso. É relativo, é muito melhor, mas em que aspecto? De que maneira é muito melhor? É muito melhor porque não comete erros, né? Ela não comete erros. Se você pedir uma composição com determinado tema para a inteligência artificial, ela vai fazer para você uma composição linda, né? Com as rimas no lugar que precisa, principalmente se for na assinatura. As gratuitas, né, aquelas que você pode testar, as versões que você pode testar, elas ainda deixam a desejar nessa questão da perfeição. Mas as que você assina, né, que você paga uma mensalidade, puxa vida, é tremendamente especial, é perfeito. Você pede uma melodia, ele entende a sua melodia, você pede uma harmonia, ele entende a sua harmonia, você promove ali um prompt de arranjo, ele vai criar um arranjo, um solo de um instrumento, seja lá o instrumento que for, toca muito melhor do que a maioria dos músicos, né, que eu conheço, pelo menos. Então, assim, realmente é uma coisa absurda, né, o quão perfeito é a inteligência artificial nessa questão de gerar música. Mas, ao mesmo tempo que a gente vê esse nível de perfeição, a gente também precisa enxergar o nível de problema que essa questão aí de inteligência artificial pode estar gerando para a humanidade. Não é só para a minha categoria de músico profissional, de produtor musical, é para a humanidade. A gente tem aí algumas questões, que inclusive eu quero compartilhar com você nesse vídeo aqui, que é, no mínimo, interessante a gente ver, a gente pensar, a gente parar e pensar um pouquinho. Se não te incomoda, se não te importa, tudo bem, né? Eu não posso fazer nada com isso, mas a mim incomoda, né? Me importa muito essas coisas que eu vou compartilhar aqui e eu quero convidar você a pensar comigo a respeito disso. Primeira coisa que eu precisaria te falar é que a inteligência artificial generativa de música, ela é treinada pelo humano, né? Você sabe disso. Quem treinou a inteligência artificial para fazer música de uma forma tão perfeita foi o próprio ser humano com as suas músicas, as suas produções imperfeitas, suas composições imperfeitas, né? A soma das obras e dos fonogramas foram treinando a inteligência artificial para entender por milésimos de frações em cada música ali o que vai agradar a pessoa que está ouvindo. Então, assim, você pega 1000 músicas e a inteligência artificial de 1000 músicas, ela tira um pequeno fragmento e monta uma outra música que vai agradar aquelas pessoas que aquelas outras 1000 músicas de alguma forma agradou. É basicamente isso aí, é uma forma muito amadora o que eu estou falando aqui, mas é mais ou menos isso mesmo que acontece. E uma vez que foi o ser humano que treinou a inteligência artificial, ela se alimentou desse conhecimento e vai chegar um momento que todo esse treinamento que foi dado para a inteligência artificial, todo esse treinamento, ele vai se tornar dispensável, porque ela aprendeu, ela vai perceber que o ser humano tem limitação, então ela vai passar a dispensar o ser humano no processo de criação de música. Aí você fala comigo assim, não, Davi, isso aí é ficção científica. As máquinas não vão tomar o poder, né? As máquinas não vão ser mais poderosas do que o ser humano, né? Você está viajando,
né? Talvez, meu querido, talvez eu possa estar falando algo aqui que as pessoas achem que é ficção científica. Mas, se você parar para pensar junto comigo, você vai entender que a nossa imperfeição, ela é perceptível, facilmente perceptível. Porque você pode ver que você ouve músicas de um artista que você gosta muito. Você gosta muito de um determinado artista. Mas você vai ver que no álbum dele, né, naquele CD antigo, alguma coisa assim, tem alguma música ali que tem uma coisa que você não gosta. Né? Você percebe, a gente percebe isso. Às vezes a letra, às vezes a rima, às vezes o som, às vezes o jeito que canta, a melodia, a harmonia, um instrumento, o timbre de um instrumento, alguma coisa vai ter, mesmo sendo um artista que você é fã, você gosta, você vai perceber que tem uma coisa que, isso aqui eu não faria, né? Eu não gosto de ouvir. Né? Quem nunca pulou uma faixa, né, de um CD? Né? Quem é que nunca voltou o disco, né, para o lado A, né? Voltou a agulha, chegou no final, voltou no início, porque não gostava do lado B. Todos nós temos isso. Então, entenda uma coisa, que a inteligência artificial, ela também vai perceber essa imperfeição. E ela, aprendendo o que é perfeito, ela vai dispensar aquilo que é imperfeito. E a partir do momento que ela descobrir, né, que ela acoplar, que ela trouxer para si todo o conhecimento, né, toda a perfeição, então o ser humano se tornará facilmente dispensável. O ser humano vai ficar do lado. Aí você também argumenta, não acredito que isso vai acontecer. Gente, o CEO do Spotify, numa feira que teve no início do mês na Europa, ele deu uma declaração dizendo que o Spotify chega a receber 140 mil músicas todos os dias no mundo. Então entenda uma coisa, com tanto treinamento, com tanta pressão, a inteligência artificial, ela vai realmente dispensar a necessidade de continuar aprendendo. Ela vai dispensar essa necessidade. E o que vai acontecer com isso? Cada vez mais músicas perfeitas sendo geradas por inteligência artificial vai gerar no cérebro humano o entendimento, ou vai gerar no cérebro humano o comodismo. E o ser humano, de fato, vai parar de melhorar musicalmente. Né? Eu não tô falando assim que eu peguei uma máquina do tempo e fui no futuro e vi isso acontecendo. Né? Eu não recebi uma revelação na ilha de Patmos que eu vi isso acontecendo. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que é uma coisa que eu enxergo, que eu faço uma previsibilidade por tudo que está acontecendo agora. Então, por isso eu ainda sou um conservador no sentido de gerar música de forma humana. Né? Mas a inteligência artificial ela vai otimizar o trabalho do ser humano. Outro dia eu recebi um comentário desse em um material meu, a pessoa falando, não tem problema utilizar, usando de maneira correta, a inteligência artificial vai otimizar o trabalho. Tudo bem, eu concordo, eu entendo, mas eu vejo além dessa questão da otimização. Outra coisa que talvez você não tenha informação, mas agora eu estou te falando, que, por exemplo, a gente tem aí duas grandes empresas, pelo menos aqui no Brasil, né, que ganhou uma visibilidade muito grande, que é o Suno e tem também o Moisés, né, Estúdio. São duas que ganharam muita expressividade, né, nos últimos meses, assim, com a criação do seu próprio estúdio, né, onde você consegue gerar não só uma música através de um prompt, mas como você consegue lançar lá dentro dela um áudio que você gravou, voz e violão, e contextualizar aquilo ali de uma forma que você informe para ela o que você está querendo, e através daquele som que você fez, eles vão gerar a música, gerar um instrumental, gerar a voz, e inclusive te dando por faixas, né, chamados stems, né, eles vão te dar as faixas de cada instrumento, de cada voz. Quer dizer, isso é maravilhoso, gente, mais uma vez eu afirmo. Isso é uma coisa maravilhosa. Não tem como isso ser uma coisa ruim. Isso é uma coisa boa. Porém, o que acontece? O Spotify, que é o sonho de consumo de todo artista que lança uma música, né? Todo mundo quer gravar uma música e pôr no Spotify. Hoje em dia, né, o Spotify se tornou a grande mídia, né, dos artistas de música. Mas o Spotify também anunciou nessa feira de que eles estão lançando a própria inteligência generativa. A própria inteligência que vai gerenciar, né, e que vai gerar músicas para o Spotify. Né, elas vão gerar música para o Spotify. Ou seja, a inteligência artificial do Spotify, baseado em todo o catálogo que está lá dentro, ou seja, minhas músicas que estão lá, as suas músicas que estão lá dentro, tudo que está lá, o Spotify vai pegar essa inteligência, pegar esse conhecimento e vai, a partir de agora, começar a gerar músicas próprias, músicas autorais. E as músicas autorais do Spotify vão ser lançadas no próprio Spotify. Todo mundo, como eu falei há pouco, todo mundo que produz músicas, que grava uma música, que compõe uma música, não quer colocar lá dentro do Spotify? Pois é, o Spotify também. Eles vão colocar as próprias músicas, lançar nas próprias plataformas, e eu falo para você, de quem vai ser a preferência? Eu te faço essa pergunta. De quem será a preferência para a divulgação e distribuição? Óbvio que a preferência vai ser da própria plataforma, né? Ou seja, além do conhecimento da inteligência artificial já não precisar mais, lembra aquela colocação que eu fiz mais no início do vídeo? Não precisa mais da inteligência humana, do conhecimento humano, porque já aprendeu a fazer coisas perfeitas. Agora também não vai mais precisar da música do ser humano,
porque ela mesma vai gerenciar, ela mesma vai gerir, vai gerar, né, as músicas, vai lançar as músicas. E o detalhe, gente, vai lançar as músicas baseado no que mais faz sucesso, baseado no que mais tem audiência, e o público mundial, o público comum, que não é músico, que não é compositor, que não é cantor, o público vai gostar muito dessas músicas e vai consumir muito essas músicas. E o que vai acontecer, no meu olhar, né, na minha visão, as pessoas vão deixar cada vez mais de ouvir humanos e vão passar a ouvir cada vez mais a inteligência artificial. Então, por que eu escolhi não trabalhar a partir de inteligência artificial generativa de música? Porque eu quero manter a essência em mim. Eu quero manter a essência em mim. Ah, mas aí você está sendo utópico, ou você está sendo um sonhador, você está sendo, né, um idealista sem futuro. Bom, eu escolhi isso. Eu escolhi isso. Eu escolhi pegar meus instrumentos e gravar cada faixa, né? Sentar na minha bateria aqui e gravar o arranjo de bateria para você, compositor, né? Eu escolhi gravar o back vocal, sentar aqui, criar um back vocal, gravar para você. Eu escolhi isso porque eu quero que a música continue sendo humana, né? Eu não quero que a música seja robótica, gente. Eu sou um entusiasta da música. Eu não sou um entusiasta da tecnologia. Eu vou conseguir sozinho combater isso? Não, eu sei que não. Mas eu estou falando para mim, estou compartilhando com você. Agora, vem 2 comentários para eu finalizar o vídeo, para eu poder também te explicar assim, e contextualizar melhor essa minha colocação e essa minha posição. Primeiro, uma vez que a música não tem humanos por trás dela, significa que ela não tem autor, significa que ela não tem executante, né? Ela não tem intérprete e ela não tem músico conexo. Ou seja, quem é que vai receber por essa produção artística? Quem que vai receber? Só o Spotify. Só o Spotify, porque ele tá recebendo pela execução, não pelo direito autoral. Então, você que é compositor, você que gostaria de um dia viver de música, saiba que a inteligência artificial vai acabar com essa possibilidade e não vai demorar, não vai demorar. Hoje já é difícil, já é bem difícil, mas pessoas que já vivem de música, né, que vivem de composição, por exemplo, de liberação, de direito autoral, essas pessoas, infelizmente, eu tenho que dizer para você que em pouco tempo já vai começar a sentir a diminuição na receita, já vai começar a parar, porque as músicas serão de robô e não mais de humano. Então, a gente tem esse problema para enfrentar. E um segundo problema que a gente também tem ainda a enfrentar, que para mim é muito sério. Por que eu toco hoje? Por que eu sou músico? Porque eu gostei de música, eu achei interessante, tá, isso tudo faz sentido. Mas eu sou músico porque um dia eu ouvi um instrumento, ouvi o som de um instrumento e aquele som me chamou a atenção. Eu gostei de ouvir o som daquele instrumento. Porém, o que complementou eu querer, né, tocar um instrumento depois de ter ouvido o som dele e tal, foi ver alguém tocando aquele instrumento. Ver uma pessoa tocando guitarra me chamou muito a atenção. Ver uma pessoa fazendo um som na minha frente, assim, e aquele som entrar dentro de mim, ver os olhos, né? Além do ouvido, eu ver a pessoa fazendo aquilo me gerou o desejo de fazer também. E como foi comigo, é com a grande maioria das pessoas. As pessoas sempre vão se interessar por um instrumento, se interessar pela música, pela audição, mas também pelo olhar, né? Por ver. Agora, entenda uma coisa comigo. Se as músicas vão passar a ser todas produzidas, todas feitas a partir de inteligência artificial, né? Se quem toca é o robô e ninguém vê uma pessoa tocando, como que seu filho, que tem 5, 6 anos hoje, como que a sua sobrinha, que tem 3 aninhos hoje, como que essas crianças que nós temos hoje vão ver pessoas tocando e vão se interessar a ser músico também? Gente, olha que perigo, né? Quando a gente olha assim no macro, a gente consegue ver que existe um perigo da extinção, né? Vai ser extinto a questão de formação de novos músicos. As pessoas vão parar de querer aprender, porque elas não veem ninguém fazendo. Né? Hoje nós temos, igual eu tenho, 48 anos, né? Você aí, de repente, está me vendo, tem 60 anos, o outro tem 30. Tá, beleza, nós conhecemos um mundo de pessoas que tocam. A gente vai no barzinho, tem uma música ao vivo. A gente vai num lugar, tem alguém fazendo, né, um show ali na praça, no parque, na igreja. Tal. Mas daqui a pouco, com as pessoas sendo cada vez mais expostas ao material produzido por inteligência artificial e com um nível de perfeição que o ser humano não consegue atingir, porque o ser humano não é um robô, as pessoas vão cair naquela situação, não quero aprender isso não. Ninguém precisa, eu não preciso tocar violão, eu digito algumas palavras e no computador, no celular, e o som do violão aparece onde eu quero. Eu não preciso aprender a tocar bateria, basta eu mandar a inteligência artificial fazer um solo de bateria muito bacana, que ela faz o melhor solo de bateria do mundo, em 30 segundos ela já gerou aquilo ali, eu não preciso aprender a tocar. Então, gente, eu estou trazendo aqui esse comentário, né, compartilhando com vocês esse pensamento,
para poder cimentar, né, aí o meu piso, né, dar para você o entendimento por que eu escolhi não trabalhar com inteligência artificial. Ah, mas você vai sofrer com isso, você vai sofrer. Gente, eu escolhi. Então, eu estou nessa jornada, vou continuar gravando aqui os meus instrumentos, vou continuar gravando aqui no meu estúdio, vou continuar fazendo as coisas o mais excelente que eu puder, sabendo que não vai ser perfeito igual de uma inteligência artificial, mas eu escolhi fazer isso. E quero convidar você, caso você também seja um amante da música de verdade, que você também venha se juntar a mim e outros tantos, né, nesse universo musical que gostam da música e que não vão abrir mão com tanta facilidade assim do domínio da nobre arte, não é verdade? Essa grande, da arte mãe, na verdade, porque a nobre arte é o boxe, né? Essa é a arte mãe, né? A música é a arte a maior de todas as outras, né? Então, assim, se você não quer abrir mão da música, né? Então, se atente aí com relação à inteligência artificial, né? Vá, conheça, experimente, faça as coisas, mas tenha também esses raciocínios aí que eu provoquei em você nesse vídeo, beleza? Mais uma vez, peço a você, se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, ative o sininho, curte o vídeo, compartilha com quem você puder e nesse QR Code aqui, ao contrário, nesse QR Code aí que você está vendo, tem meus cursos de instrumento, meus cursos de música. Caso você se interesse, aponte a câmera do celular para esse QR Code e aprenda um instrumento hoje ainda, começando hoje ainda. Beleza? Tamo junto, valeu!